eu percebi uma coisa meio estranha no cenário geek. Fala pessoal, Mocorio Talk aqui, eu sou o Matheus, sobre o cenário aqui onde eu moro agora, então mudanças, né? E o tema do vídeo de hoje é um pouco diferente do que nós normalmente fazemos aqui no canal. Dando um contexto rápido para quem não nos conhece, nós fazemos react de música geek e convivendo com isso, tanto eu quanto o Adrian podemos perceber um padrão dentro do cenário que vem incomodando bastante e eu diria até que não é sobre uma pessoa em específico, mas que isso pode estar se tornando um problema. Nós que acompanhamos o cenário geek em música e tudo mais há muito tempo. E hoje em dia, de forma cada vez mais frequente, vocês podem perceber que ninguém consegue mais, ninguém pode, na verdade, ser mais honesto 100% nas suas reações, ou até mesmo com os próprios conteúdos postados de música. Ou você vai ser banido, ou você vai ser ignorado em meio à comunidade. É claro, nós temos nossas opiniões pessoais, mas eu estou me referindo aqui, e o que eu vou tratar aqui é quando essas coisas que nós pensamos, como devemos agir, seja como público, seja como reactor, seja como cantor, como que isso acaba indo a público normalmente. Então tem vários tópicos, eu vou tentar ser transparente com vocês aqui. Então, no caso, o problema, em maior parte, ele se trata sobre a pressão da comunidade. Existe uma pressão padrão, basicamente, de você já gostar de tudo de cara. Se você discorda, já começa o problema. Você entende que hoje em dia existe uma intolerância para a própria crítica das músicas. Você não pode mais falar que algo exatamente ficou ruim ou até que poderia ser melhor, porque muitas vezes há um julgamento muito grande por parte disso. Você pode perceber nos padrões de todos os comentários de músicas geek no geral. Existe uma expectativa artificial sobre isso. As pessoas já esperam uma reação específica. Se você não for exagerado na sua reação, muitas vezes perde até a graça. E com isso, os próprios artistas, eles meio que acabam ficando presos ao seu próprio público, porque eles acabam alimentando uma máquina, e não o que deveria ser, que são conteúdos, arte, no caso, nesse caso. É apenas alimentando uma máquina interminável, e eu já vou entrar em melhor detalhe para esses pontos. Então, se você fizer algo diferente como cantor, ou até se você é um reactor e decide mudar muito o seu formato de vídeo, muitas vezes você é julgado. Tem que ser uma transição muito minuciosa e nem assim se sabe se vai ter o resultado esperado. Por que eu digo que é uma máquina? Porque por trás de toda a intenção que se tem, existe muito um reforço de validação. Não é mais sobre a situação de que, ele postou uma música que eu gosto ou uma música que eu não gostei e vou lá escutar e dar minha opinião, vou lá e ver o react, ou seja, a reação dessa pessoa, vou ver a opinião dessa pessoa para entender se de fato essa pessoa gosta ou não desse vídeo. Se ela realmente vai falar, pô, essa parte eu não gostei, pô, essa parte eu gostei, olha, musicalmente isso. Obviamente, existem exceções, mas na sua grande maioria, galera, está se tornando uma situação onde tudo tem que ser sobre uma máquina de validação, onde tudo precisa ser elogiado, independentemente se é bom ou não. E isso fica nítido de várias formas, inclusive, por exemplo, quando você pega e você vê que existe meio que uma máscara dessas pessoas, existe uma personalidade criada. Vamos parar de naturalizar isso. Criar máscara sobre as coisas não é saudável. Existem comportamentos que você deve ter, isso é verdade. Se você vai agir diferente numa entrevista de emprego do que quando você está com amigos. Realmente existem comportamentos que você tem, formas de você expressar quem você realmente é em contextos diferentes. Não é criar máscara. Criar máscaras não é uma coisa saudável. Você criar uma personalidade inteira nova só para saciar um grupo de pessoas ou qualquer coisa do tipo. Quando você pega para você analisar, essas pessoas, elas pegam e, por exemplo, em reacts, você pega um react qualquer que o cara vai e tá falando que, nossa, eu não sabia que o Funny Valentine tem esse poder. Na 14ª música do Funny Valentine que ele reage. E aí você começa a se questionar. Ou esse cara tem a memória de uma bactéria aquática, ele não consegue lembrar de absolutamente nada, o que é bem difícil, ou realmente existe uma forçação para gerar engajamento, que normalmente é o caso. É claro, tanto os produtores de música quanto os reactors trabalham em prol do dinheiro. Isso não é mentira e mistério para ninguém. Mas o que eu estou criticando aqui não é sobre fazer isso por dinheiro, sobre engajamento, sobre o comportamento ser diferente do que você teria, às vezes, com um amigo, né, na hora que você está trazendo sua opinião ao público. Mas de que existe toda uma modificação na forma que você tem que agir a um ponto que já não é nem mais natural ou coerente, já é uma mudança completa,
porque isso vai aumentando de escala cada vez mais, porque justamente não é mais sobre arte, não é mais sobre escutar uma música de uma forma que você goste, não é mais sobre de uma coisa que você gosta, não é mais sobre uma reação de um conteúdo que você viu, independentemente se você gostou ou não, e sim sobre validação. É sobre, pô, o cara tem que postar música de Blue Lock 40 vezes por mês. Por quê? Porque Blue Lock é o que todo mundo quer. Esse cara, ele está alimentando uma máquina, ele não está construindo uma comunidade. Ele está alimentando uma máquina de pessoas que sempre vão querer absorver aquilo. E muita gente vai nisso até de forma cega e acaba criando meio que um ídolo musical, na sua cabeça, né? E com isso a pessoa acaba assumindo que o cantor produziu, que ele mesmo não gostou, para essa pessoa é o certo. E aí essa própria pessoa cobra esse cantor desse fluxo infinito. Entende como uma loucura isso? Com isso, realmente continua sendo uma máquina praticamente infinita de conteúdo. Enquanto tiver obras para passar, enquanto tiver coisas para acontecer, vai sempre ter música. Mas não quer dizer que vai ser boa, porque pode ser feita de qualquer forma. Não importa muito o esforço. Inclusive, se tornou um ponto de que o esforço realmente depende praticamente 100% se o cantor quer fazer uma música bem feita ou não. Porque independentemente da qualidade que ele fizer, basicamente as pessoas vão elogiar, alguma parte da comunidade vai elogiar de qualquer forma que seja. E se você for contra isso, você é pregado na sua cabeça que, não escuta mais ou dane-se, isso não importa. Sendo que, literalmente, estamos dando visibilidade para um conteúdo que muitas vezes distorce e desrespeita a própria obra ou simplesmente não tem nada realmente legal. O som é genérico ou qualquer coisa do tipo. E claro, cada um nas suas proporções. Eu falo que existe um padrão de alta qualidade do cenário que você pode sim julgar. Não importa se a edição está ao cinema. Se é um canal que já tem milhões de inscritos ou é extremamente famoso e que já está acostumado a produzir sempre naquela mesma régua de qualidade, quando você vê que está muito genérico ou que simplesmente está ficando abaixo por zero motivos, é motivo para crítica. E tá tudo bem criticar. O que é o problema é que as pessoas estão entendendo como tudo sendo ataques. Nem tudo é ataque. E simplesmente crítica. Eu vejo que essa música poderia ter sido feito com mais carinho. Essa música poderia ter sido postada em outro período, em outro momento do cenário. Parem para refletir. Quando você cria todo esse ciclo, você não está vendo algo porque você gosta ou não gosta e querendo ver a reação daquilo, querendo ver o que o cara acha. Você acaba fazendo o seguinte: ele posta um conteúdo, vai ter pessoas falando positivamente e acabou. Quem fala mal ou é ignorado ou é banido, excluído comentário, qualquer coisa do tipo. O reactor é obrigado a falar ou algo positivo ou qualquer coisa do tipo, senão ele sofre algum tipo de expectativa negativa ou hate. Até no Mokurio, que é um canal pequeno, nosso canal, já teve comentários de pessoas falando coisas simplesmente tipo, o que vocês estão falando é absurdo, não faz sentido, não sei o quê. E muitas vezes não tem ponto nenhum. E nós mesmos reforçamos isso nos comentários quando nós respondemos. Então, por quê? Não tem mais nem sentido, muitas vezes, o porquê aquilo está sendo feito. Porque tudo se gira em torno não de construção de comunidade, construção de arte, e sim sobre validação pura. E aqui no Mocriô acaba não sendo 100% de exceção. Nós ainda pelo menos temos a decência, nós temos a responsabilidade de que nós gostamos de realmente trazer as nossas opiniões verdadeiras do que nós achamos. Mas, às vezes, nós precisamos pegar um pouco mais leve ou falar de uma outra forma para realmente não ter que trazer toda a opinião, porque às vezes pode até parecer um grande ataque ou coisa do tipo, porque nem todo mundo está pronto para escutar 100% a verdade ou não está pronto para realmente entender o que a gente está falando, porque para a gente trazer esse ponto, teria que comentar algo de forma muito vasta. E a gente sabe que dependendo do que ser feito, isso pode afetar a retenção do canal, porque as pessoas vão ver que nós vamos estar comentando demais sobre a música, e as pessoas vão ficar menos tempo assistindo o vídeo, em questão da sua proporção, que isso é uma coisa que pode afetar o canal. Por isso até que tem até reactors que preferem nem comentar quase nada. Só falam, pô, isso aqui ficou legal, ficou chato, porque as pessoas querem comentários breves. Tudo isso alimenta uma máquina de pessoas que vão puramente focar na questão de dopamina, de que vamos ver um conteúdo que não importa se é bom ou ruim, vamos curtir a vibe, a pessoa do outro lado tem que falar que é bom, para todo mundo ser feliz, e é felicidade infinita, sendo que muitas vezes dava para ser muito melhor do que foi entregue, e
todo mundo poderia curtir da sua própria forma, gostando ou não, trazendo os pontos que acha legal ali para melhorar o cenário ou simplesmente para curtir o que traz. E também, quando tem alguma coisa que é muito fora da curva no cenário, às vezes a gente perde até um pouco do quão especial aquilo foi, porque todo mundo sempre elogia. Então perde até um pouco da própria magia que existe em torno disso. Então, basicamente com isso, nas consequências, o conteúdo começa a ficar mais vazio, a arte deixa de ser o foco, vira só manter um padrão, e o próprio público perde o senso crítico. Ou seja, a gente trocou a verdade por validação. E essa é a minha sincera opinião sobre o problema que está acontecendo aí do cenário. Se vocês quiserem, nós podemos trazer aqui também mais conteúdos falando desse tipo de coisa, nossas opiniões diversas, e temos até prazer em trazer, nós sempre gostamos de comentar bastante nos reacts sobre esse tipo de coisa. E também, se vocês gostarem de mais polêmica, eu posso até trazer para vocês um vídeo comentando qual foi a música que me inspirou a gravar esse vídeo, porque teve uma. No caso, na verdade, é um comportamento, como eu falei no vídeo, de várias músicas de muito tempo, pensando a respeito desse assunto e comentando a respeito desse assunto. Mas teve um em especial que me fez ter vontade de gravar esse vídeo. E se vocês quiserem, eu posso trazer um próximo vídeo comentando dessa música em específico. E eu queria saber de você. Você prefere alguém sendo sincero ou alguém reagindo do jeito que você espera que seja e trazendo músicas que você espera que tragam? Comentem aí o que vocês acham. Critiquem se acharem que tem que criticar a minha forma de pensar, a nossa forma aqui de pensar no canal. E também critique. Mas também, se você achar que faz sentido, traga esses pontos. É sempre bom para justamente desenvolver uma comunidade e não alimentar uma máquina sem sentido, em prol de pura validação de que aquele conteúdo está bom no cinema e acabou, independentemente do que foi entregue. Se foi melhor ou pior do que o vídeo passado, ou qualquer coisa do tipo. Se inscreve aí, valeu por assistir até aqui e falou!